Boa noite, meus amigos. A paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 5 de janeiro e nós gostaríamos de falar sobre um tema atual, um tema bem antigo, né? Mas atualmente ele veio à tona com a notícia da legalização do aborto até a 14ª semana de gestação na Argentina. Eu trouxe aqui a notícia do jornal Gazeta do Povo, né? Gazeta do Povo. Aborto, como a Argentina chegou à atual situação e o que o Brasil pode aprender. E nós temos aqui a matéria do jornal dizendo o seguinte: após uma sessão que durou 12 horas sobre manifestações, tudo bom, filha? Sobre manifestações, o Senado da Argentina aprovou na madrugada desta quarta-feira, dia 30 de dezembro, por 38 votos a favor e 29 contra uma abstenção, a legalização do aborto no país. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, promotor da proposta, deve sancionar a norma, tá? Aí na própria reportagem tem um link que você consegue ver a íntegra do texto, né? Provavelmente do projeto de lei que foi aprovado, tá bom? Que permite o aborto até a 14ª semana de gestação. É resultado de um longo processo que começou na década de 1980 e se intensificou a partir dos anos de 2000. Ainda que as circunstâncias dos dois países sejam bem diferentes, Brasil e Argentina, as etapas do processo de normalização desse debate na sociedade argentina pode servir de lição para defensores da vida no Brasil. Aqui tem a foto da comemoração do grupo que é a favor do aborto, né? Não sei se dá para vocês verem, tá? Aqui é a foto, tá? Então, eu fiz uma pesquisa sobre o tema e a partir da 14ª semana de gestação, eu procurei saber ali como é que o feto se encontra, né? No útero da mãe, a qual está gerando ali a criança. E eu queria passar para vocês aqui. É um texto, tá? É um artigo desenvolvido pela doutora Sheila Cedícias, ginecologista, tá bom? Então, eu não estou falando nada de mim mesmo. Eu estou usando aqui fundamento científico, né? Como muitos aí gostam, acho que a moda agora é essa, né? É ciência, não é assim? Então vamos lá. O desenvolvimento do bebê com 14 semanas de gestação, que são 4 meses de gravidez, marca o aparecimento da linha negra na barriga de algumas mulheres e do crescimento de cabelos no feto. O rosto está completamente formado e ele pode até franzir os lábios, virar a cabeça, fazer caretas e enrugar a testa, mas ainda sem grande controle sobre esses movimentos. Nesta semana, o corpo cresce mais rápido que a cabeça e está coberto por uma camada de pele fina e transparente, através da qual se veem os vasos sanguíneos e os ossos. Capaz de já ter algum cabelo, sobrancelha, assim como nos pelos do corpo. Os órgãos sexuais estão em desenvolvimento e os médicos podem ser capazes de dizer se é menino ou menina através da ultrassonografia. Ou seja, já dá para saber o sexo, né, do bebezinho. Na 14ª semana de gestação, o médico já tem condições científicas de saber se o bebezinho é um menino ou é uma menina, através
do exame da ultrassonografia. Quanto ao sistema de apoio para o desenvolvimento do bebê, a placenta está se desenvolvendo com rapidez, garantindo a quantidade ideal de vasos sanguíneos para fornecer todo o alimento de que o bebê precisa. O cordão umbilical já está desenvolvido e transporta alimento e sangue rico em oxigênio para o bebê, para além de levar os resíduos e o sangue podre em oxigênio do bebê para a placenta. Normalmente essa é a última semana indicada para fazer a medicação da translucência nucal, através da ultrassonografia. O médico realizará um exame mais pormenorizado para detectar sinais de síndrome de Down e outras doenças. Caso a mãe tenha mais de 35 anos ou possua histórico de doenças genéticas na família, pode ser indicada a amniocentese entre a 15ª e a 18ª semana de gravidez, ok? Então, o importante aqui frisar desse artigo da doutora Sheila Sedícias é que a partir da 14ª semana de gestação, você já consegue, através da ultrassonografia, saber se o bebezinho é menina ou é menino, ok? E eu trouxe aqui uma foto de um bebê abortado na 14ª semana de gestação. Provavelmente foi um aborto espontâneo, não sei dizer, mas eu queria mostrar para vocês aqui que eu também peguei num artigo do site Fato Jurídico, do dia 17 de janeiro de 2017. O tamanhozinho, 14ª semana. Então, o bebezinho já está quase formado, você viu na foto? Os pezinhos, as mãozinhas, né? O corpo e a cabeça ainda está um pouco desproporcional, mas já é um ser em formação, cabe na palma da mão do ser humano e, infelizmente, na Argentina foi aprovado agora essa lei que permite o aborto até a 14ª semana de gestação. E essa pauta é defendida pelo movimento de esquerda, não só no Brasil, mas é uma pauta mundial, não é? Você vê aí esse movimento através do grupo das feministas, através do slogan Meu Corpo, Minhas Regras. E elas defendem que a mulher ela tem o direito sobre o seu corpo, logo, caso a gravidez não seja desejada, ela teria o direito de abortar, ok? No Brasil existem alguns exemplos de abortos que são permitidos por lei, mas nesse caso elas defendem uma pauta onde o aborto seria permitido por qualquer motivo. Basta apenas a mulher que está gerando ela simplesmente querer abortar. Então, ela abortaria. E ali elas defendem o direito das mulheres. O direito das mulheres. E eu fiz uma pesquisa também para saber, no Brasil, especificamente falando sobre o Brasil, a quantidade de mulheres que existe e a quantidade de homens que existe. Então, eu fui lá no site, tá bom? E eu descobri que, segundo dados da PNAD contínua, que significa Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, esses dados são de 2019, o número de mulheres é superior ao de homens. A população brasileira é composta por 48,2% de homens e 51,8% de mulheres. Bom, por que eu estou trazendo aqui esse dado? Tem aqui o gráfico aqui. Se esses dados estão corretos, se esses dados estão certos, 51
51,8% de mulheres são abortadas no Brasil. Porque se 51,8% da população brasileira é composta de mulheres, logo, com a inteligência, a gente consegue deduzir que no total de abortos feitos no Brasil, seja ele legal ou ilegal, 51,8% de mulheres são abortadas. E aí entra a dúvida e o questionamento. Se o grupo de mulheres que se dizem feministas defendem de fato o direito das mulheres, com o slogan Meu Corpo, Minhas Regras, eu chego à conclusão que 51,8% de mulheres que são abortadas, elas são simplesmente abortadas, mortas, sem ter o direito de decidir sobre o seu próprio corpo. Existe alguém empoderado, existe alguém cruel, existe alguém mais forte do que aquele feto, que está simplesmente tirando a vida de 51,8% de mulheres, que sequer tem o direito de nascer, sequer tem o direito de escolher se ela pode nascer ou não. Ok? E isso é algo contraditório, é um paradoxo, porque se esse grupo ele luta para legalizar o aborto, justamente sobre o fundamento de que a mulher tem o direito de decidir sobre o seu próprio corpo, esse grupo, ao mesmo tempo que luta pelo direito das mulheres que já nasceram, ele acaba excluindo o direito das mulheres que sequer terão o direito de nascer. Então, é uma situação complicada. Beleza? O aborto no Brasil hoje, ele é permitido apenas em 3 hipóteses. Das mulheres vítimas de estupro, tá bom? Quando há risco de vida à mulher e quando o feto apresenta quadro de anencefalia, que é a ausência ou má formação do sistema cerebral. Além disso, qualquer outro motivo que as pessoas queiram alegar para poder abortar, isso no Brasil não é permitido. Então eu trouxe aqui um artigo também, num conteúdo também jurídico, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre o aborto, tá? O que é o aborto? O aborto é a morte de uma criança no ventre de sua mãe, produzida durante qualquer momento da etapa, que vai desde a fecundação, que é a união do óvulo com o espermatozoide, até o momento prévio ao nascimento, tá? Então vamos lá, há 2 tipos de aborto. Existe o aborto espontâneo, ocorre sem qualquer intervenção externa, sendo ocasionado por diversos fatores, entre os quais a baixa vitalidade do espermatozoide, seria uma causa paterna, afecções na placenta, seria uma causa materna, e a morte do feto por infecções sanguíneas, que é a causa fetal. Ou seja, sem desejo ou previsão da mãe ou de qualquer outra pessoa, tá? Esse é o tipo de aborto espontâneo que, infelizmente, muitas mulheres acabam passando por isso, acabam sofrendo esse tipo de aborto, tá? E existe também um aborto provocado, que é o que nós falamos aqui agora. Neste caso, temos o terapêutico e o criminoso. O terapêutico, certamente, é aqueles que são previstos em lei aqui no Brasil, e o criminoso são os demais tipos de aborto que não são permitidos por lei, ok? O primeiro é recomendado pelos médicos quando a mãe corre risco de vida, e o segundo dá-se quando se interrompe a gravidez por motivos egoístas e fúteis, ou seja, quando a morte do feto é procurada. Estatísticas sobre o aborto. As estatísticas sobre o aborto no Brasil, e receio que no mundo inteiro, são controversas e certamente impossíveis de precisar. Mas eu trouxe aqui uma informação da ONU. Eu trouxe aqui uma informação
da ONU, eu quero mostrar para vocês aqui, muito embora seria difícil precisar quantos abortos acontecem no Brasil e no mundo. Vou trazer aqui para vocês, quero mostrar aqui para vocês, para nós termos uma ideia, tá? Vamos lá. Segundo a Organização Mundial da Saúde, então é da OMS, perdão, cerca de 55 milhões de abortos ocorreram no mundo entre 2010 e 2014. 2010 e 2014, tá legal? 55 milhões de abortos. Para vocês terem uma ideia, a população do Uruguai, ela possui aproximadamente quase 3 milhões e 400 mil pessoas. A população do Uruguai. E entre 2010 e 2014 ocorreram provavelmente 55 milhões de abortos. Ou seja, é quase 10 vezes, muito mais que 10 vezes a população inteira do Uruguai. É o extermínio completo da população do Uruguai. A população da Argentina, aproximadamente, tem quase 40 milhões e 300 mil pessoas. É simplesmente mais do que a população da Argentina. O número de abortos ultrapassa o número da população inteira da Argentina. No Paraguai, aproximadamente 7 milhões e 300 mil pessoas. Meu irmão, é simplesmente o extermínio inteiro da população do Paraguai. No Canadá, nós temos quase 38 milhões e 100 mil pessoas. Acabava também com a população do Canadá. E na Espanha, nós temos quase 45 milhões e 300 mil pessoas. A OMS está dizendo que entre 2010 e 2014 houve provavelmente cerca de 55 milhões de abortos. Gente, muitas pessoas falam sobre genocídio. O presidente Jair Bolsonaro é genocida. Eu não quero falar de política aqui, não. Eu quero dar apenas exemplos. O presidente Donald Trump é genocida. Não sei quem é genocida. Gente, isso aqui é um verdadeiro genocídio. E detalhe, o genocídio de pessoas, de fetos, de bebezinhos, de crianças, que são simplesmente mortos porque alguém não quer que essa pessoa tenha o direito de renascer e escolher se ela deve viver ou não. Simplesmente isso. E muitas dessas pessoas que defendem o aborto acusam as outras pessoas de serem genocida. É algo impressionante, difícil de entender essa situação, ok? Nosso amado irmão João Carlos está dizendo que a Escritura Sagrada afirma que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. É verdade. Um dos motivos dessa bizarrice é justamente isso, meu amado irmão João Carlos. O amor está esfriando, infelizmente. Infelizmente. Então vamos continuar aqui. Quando essas pessoas escolhem e optam por fazer o aborto, tem que ter um método para que esses bebezinhos sejam assassinados, né? E eu trouxe aqui alguns métodos que são usados para poder ser feito o aborto. Vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui. Vamos falar aqui sobre o método por envenenamento salino. No aborto salino, uma solução concentrada de sal é injetada no útero da mãe. O bebê aspira e engole esse veneno. O sal não só causa extrema dor, como queima a pele do bebê. O bebê sofre mais de 1 hora e morre cauterizado lentamente. Aqui está a foto de um bebê abortado
nessas condições. Olha que crueldade. Um outro método aqui. Por esterotomia, tá? Utilizado por aborteiro para matar bebês com 6 a 7 meses. O bebê é retirado vivo, recebe uma injeção para morrer, depois é utilizado para experiências ou vendido à indústria de cosméticos para a fabricação dos produtos de beleza à base de colágeno. Tá aqui. É um outro método de aborto. Um outro método que tem aqui é o por dilatação e extração. É o mais perverso dos métodos. O abortista usa um fórceps para girar uma das pernas do bebê e puxar através do canal de nascimento. Depois, perfura a parte posterior da cabeça com uma tesoura bem afiada e abre as lâminas, rasgando o tecido e fazendo um grande buraco na parte mole do pescoço do bebê. Finalmente, aspira o cérebro do bebê e completa o parto em poucos segundos. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Essa crueldade que é feita. Tá? Essa crueldade. Aqui é mais uma foto de um feto. De um bebezinho, não vou nem chamar de feto. De um bebezinho abortado. O outro método usado é por dilatação e curetagem. Neste método é utilizada uma faca afiada que vai cortando o bebê em pedaços até a morte. Depois o abortista tira o bebê. Vai cortando o bebezinho em pedaços até a morte. Depois ele acaba tirando os restos mortais do bebezinho. Tá aqui. Por sucção ou aspiração é um outro método de forma de aborto. No aborto por sucção, um poderoso aspirador é usado para sugar, desmembrando o bebê em desenvolvimento, junto com sua placenta. O abortista ou seu assistente junta ou checa as partes do corpo do bebê para certificar de que o aborto foi completo. Está aqui a foto de um feto, de um bebezinho que foi abortado através desse método. Então, existem outros métodos também. Eu só separei alguns aqui para vocês que estão assistindo aí, que vão assistir, ter noção da crueldade que é, da covardia que é, o que acontece aí. Então, infelizmente, irmãos, na Argentina foi aprovado a legalização do aborto até a 14ª semana de gestação. Vamos lá. Vamos falar sobre um contexto geral acerca do aborto. O Código de Hammurabi condenava o aborto. O Código de Napoleão, no Código Napoleônico, era crime hediondo. No Código Criminal do Império do Brasil era proibido. Hoje a legislação brasileira permite apenas nos casos de risco de morte à mulher, estupro e anencefalia, ok? E os crimes do aborto estão previstos a partir do artigo 124 do Código Penal. Se você quiser, você leia lá depois, 124, 125, 126, 127, 128 em diante. Então, hoje no Brasil, ainda é crime, e eu falo ainda não porque eu desejo que não seja mais, pelo contrário, que permaneça assim, mas infelizmente existe uma força muito grande de pessoas poderosas
que tem interesse nessa pauta e que nós, servos de Deus, precisamos orar muito, muito, muito para que essa pauta não venha a ser aprovada aqui no Brasil. Temos que lutar e orientar as pessoas sobre essa situação. Infelizmente, essa triste realidade. Mas, como o tema do vídeo é o cristão e o aborto, nós precisamos agora meditar à luz das Escrituras Sagradas. O que as Escrituras vai nos falar sobre esse tema? Tá? Então vamos ver o que a Bíblia vai dizer sobre o aborto. Muito embora você não vai encontrar na Bíblia não abortarás, mas você encontrará na Bíblia não matarás. Inclusive, é um dos mandamentos previsto lá nos 10 mandamentos, escrito pelo próprio dedo de Deus, quando Moisés estava no Monte Horebe, orando ao Senhor durante 40 dias e 40 noites e jejuando, e ali o Senhor revelou a ele os 10 mandamentos. Vamos lá. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez de uma mulher era tratado como um ato criminoso. Está previsto no livro do Êxodo, no capítulo 21, versículo 22 e versículo 23. Então vamos ler Êxodo capítulo 21, versículo 22 e versículo 23. O que diz a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 22 e 23. A Bíblia é a regra de fé do cristão. A Bíblia é a bússola que nos guia. Se eu me considero um cristão, se eu me considero um seguidor de Cristo, eu tenho que me guiar pelo que a Bíblia diz, não pelo que o partido diz, não pelo que a ideologia política diz, mas a minha regra de fé é a Bíblia Sagrada. Então o que a Bíblia diz? No capítulo 21, versículo 22 e 23. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente será sepultado, conforme ao que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas, se houver morte, então darás vida por vida. Era algo, tá, tão repugnante que caso alguém provocasse o aborto de uma mulher grávida e a criança viesse a óbito, ele pagaria com a própria vida, ok? Vamos lá. No 6º mandamento, como nós já falamos aqui, está em Êxodo capítulo 20, versículo 3, Deus, ele simplesmente proibiu a morte, né? Por qualquer motivo, inclusive por causa do aborto. Êxodo capítulo 20, versículo 13. O que diz? É o 6º mandamento. Não matarás, não assassinarás, né? No original. Então, simplesmente nós não podemos matar ou tirar a vida de ninguém, tá? Porque a vida, quem deu foi Deus, e é Deus que pode tirar. Nós temos outro exemplo aqui, porque existe uma discussão, quando começa a vida? A vida começa quando? Bom, gente, nós que cremos na palavra de Deus, acreditamos que a vida começa na concepção, não é assim? É na união ali do óvulo com o espermatozoide. E da onde nós tiramos o fundamento para nós podermos crermos nisso? Nós podemos utilizar o que a Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Profeta Jeremias, você que tem a Bíblia Sagrada, Jeremias capítulo 1, versículo 5. O que diz? Olha o que Deus está falando para Jeremias. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei às nações. Te dei como profeta. Deus está dizendo aqui que antes que ele se formasse no ventre, o Senhor já o conhecia. Já era uma pessoa, já era um ser aceito por Deus.
aonde Deus já tinha uma obra, uma promessa, ok? Então, é uma das palavras que nós podemos também tirar. E também no Salmo 139, versículo 13 e versículo 16. Você que pode, por favor, Salmo 139. Salmos 139, versículo 13. Salmos, versículo 13 e versículo 16. Você que pode, olha só. Pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Agora o versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, os olhos de Deus já viram o salmista ainda informe no ventre da mãe dele, ok? Então a Bíblia está dizendo aqui sobre a proteção da criança ainda no ventre da mãe. Tá legal? Vamos lá. Vamos ver outros versículos bíblicos aqui que vai também nos falar sobre a proibição do aborto através da interpretação bíblica, através da luz da Bíblia. Vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias, você que pode, tá? Você que pode. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 36. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas. Já vamos terminar já. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1. Lucas 1, 36. O que diz? Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Ok? E naqueles dias levantou-se Maria, foi apressadamente às montanhas a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que ao ouvir a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Isabel estava no 6º mês, provavelmente, de gestação de João Batista. E quando a Maria cumprimentou Isabel, João Batista pulou, saltou, tá? E foi cheia do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia é categórica ao afirmar: pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no ventre. Irmão, desde o ventre, o Senhor Deus, ele já tem ali uma proteção com os bebês, com as criancinhas. Em nome de Jesus, você que é cristão, você que crê na palavra de Deus, você que tem temor do Senhor, vamos orar pelas criancinhas argentinas, os nossos irmãos argentinos que infelizmente se deparam agora com a aprovação dessa lei genocida. Essa lei é uma lei genocida, porque vai simplesmente legalizar o extermínio de crianças até a 14ª semana de gestação, e vai simplesmente suprimir dessas crianças o direito natural da vida, o direito divino, o bem jurídico mais importante que existe, que é a vida. E essas crianças, infelizmente, na Argentina, não terão o direito de escolher se elas vão viver ou não. Então, irmãos, vamos orar, vamos fazer uma oração, entregar nas mãos do Senhor a Argentina, entregar o Brasil também nas mãos do Senhor, pedindo a Deus que venha guardar a nossa nação. Eu também dou um conselho para você, você que se diz cristão, você que se diz temer a Deus, em nome de Jesus.
quando você for votar, vote em deputados que tenham princípios, que defendam valores, ok? Não estou aqui dizendo para você votar em A ou em B. Analisa o que ele defende. Nós temos como regra de fé a Bíblia Sagrada e nós somos cidadãos, tanto cidadãos espirituais como cidadão terreno. E nós, como cidadão terreno, nós temos que exercer a nossa cidadania. E nós temos um papel fundamental na hora de escolher as pessoas que nos governam, que vão legislar. Infelizmente, o aborto foi aprovado na Argentina porque foram eleitos lá deputados e senadores que têm um viés, infelizmente, a favor desse tema, dessa pauta. Em 2022, caso Jesus não volte, nós teremos eleições para deputado federal e para senador, que é justamente os deputados federais e os senadores que irão, caso exista, coloque-se em pauta esse tema sobre aborto, são essas pessoas que irão decidir se o aborto vai ser legalizado e até qual semana de gestação poderá ser feito o aborto ou não. Então, em nome de Jesus, pense bem, analise bem, quando você for votar, vote em pessoas que seja contra esse genocídio, essa prática monstruosa que, infelizmente, foi aprovado na Argentina até a 14ª semana. Vamos orar em nome de Jesus. Amantíssimo e eterno Deus, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos entregar nas Tuas mãos o povo argentino, Senhor. Queremos entregar nas Tuas mãos, Senhor, as criancinhas, Pai, que infelizmente muitas serão ceifadas sem o direito, Senhor, de nascer. Mas queremos pedir a Ti, Deus, que assim como o Senhor interviu lá no Egito, quando o faraó deu aquela ordem, Pai, para as parteiras de matar todos os bebezinhos que nascessem homem, e o Senhor lhe deu um livramento, Senhor, a Moisés. Que o Senhor possa, Senhor, usar de misericórdia também a essas crianças, Senhor, que são indefesas, Senhor, que não têm condições de se defender, Pai, que infelizmente, Senhor, provavelmente serão ceifadas, mas o Senhor é poderoso, Senhor, para dar o livramento. Eu lembro também, Pai, na época do nascimento de Jesus, aquele genocida chamado Herodes, ele criou, Senhor, deu uma ordem para matar todas as crianças até 2 anos de idade, os meninos, Senhor, porque, Senhor, ele queria matar o rei, o Senhor. E ali, Pai, o Senhor foi levado ao Egito para poder ser guardado. O Senhor guardou ali o bebê Jesus. Pai, que Tu possa, Senhor, dar o livramento, Senhor, para essas crianças, Senhor, no nome de Jesus. Entregamos a nação brasileira nas Tuas mãos. Pedimos a Ti que o Senhor venha guardar a nossa nação, Senhor, da aprovação dessas leis, Pai, genocidas, essas leis, Senhor, satânicas, cruéis, ó Pai, que atentam contra a vida das crianças. A Tua palavra diz que da boca das crianças sai o perfeito louvor. Espírito Santo, que o Senhor, caso o Senhor não volte até 2022, que o Senhor possa eleger, Pai, levantar deputados federais, senadores, Pai, que são contrários a esse tema e a tantos outros temas que afrontam, Senhor, os princípios, Pai querido, que o Senhor estabeleceu para que nós possamos viver em uma sociedade, Senhor, que honra o Senhor. A Tua palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Espírito Santo, que essa nação, Pai, possa, Senhor, colocar sempre o Senhor como o nosso Deus, o nosso único Deus. E que Tu possa iluminar a mente, Pai, de cada brasileiro, Senhor, para quando for votar em pessoas que são contra, Senhor, esse tipo de prática. Pai, queremos entregar a igreja brasileira nas Tuas mãos, que nós possamos orar, buscar a Tua face, para que essas coisas não venham acontecer aqui no nosso país. Abençoa, Senhor, o Teu povo, é o que nós te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, fica com Deus, está encerrado aqui, no nome de Jesus.